Olá a todos! Hoje a nossa primeira aula está relacionada com as transformações químicas. Esse assunto encontra-se na página 8 do livro de vocês. O que é a transformação química? A transformação química é uma modificação na estrutura molecular de uma substância. Ou ela pode ser com uma mudança de substância ou simplesmente uma mudança de estado físico da substância. Essa transformação também é conhecida como fenômeno. Nós vamos ver os fenômenos químicos e os fenômenos físicos. Na próxima aula, iremos estudar os fenômenos físicos. Hoje, a nossa aula está voltada para os fenômenos químicos. O que são os fenômenos químicos? São as transformações de uma substância em sua estrutura molecular, onde uma substância, o rearranjo, a organização molecular, ela muda totalmente. E esse processo, ele é irreversível. A gente não consegue fazer com que aquela substância que houve a transformação, a gente não consegue reverter essa situação. Então, quando modificamos a estrutura molecular de uma certa substância, a organização molecular, a estrutura dela não é voltada para o início, ela é modificada, fazendo com que aconteça a produção de novas substâncias. Ocorre também a mudança de coloração de algumas substâncias. Por exemplo, o ferro, quando ele é oxidado pelo gás oxigênio presente na atmosfera, ele muda a coloração desse material, ok? Então, esse processo ele é irreversível. Outra característica dos fenômenos químicos é a liberação de gases. Por exemplo, se você coloca um efervescente na substância molecular água, o que ocorre? Quando elas reagem, esse efervescente reage com a água, há a liberação de uma outra substância e de alguns gases, principalmente o gás oxigênio. Tá? Então, outra característica também é a produção de fumaça. Alguns materiais, eles entram em combustão com facilidade. Então, quando eles entram em combustão, a gente não consegue reverter essa situação. Por exemplo, se você queima uma folha de papel, você não consegue fazer com que esse papel vire novamente o papel. Ele vai virar fuligem e outros gases, tá? Também ocorre a liberação de energia, a forma de calor ou de luz. Vamos ver alguns exemplos relacionados aos fenômenos químicos. O primeiro exemplo que nós vamos ver é sobre um papel queimando. Tá? Quando o papel ele queima, ele entra em combustão, como eu falei já para vocês. Ele libera a fuligem e o gás oxigênio. O segundo exemplo é o ovo cozinhando. Quando você cozinha o ovo, você está dando calor para ele. A estrutura molecular dele está sendo totalmente modificada. Quando você modifica a estrutura molecular, a gente não consegue reverter essa situação. Então, é uma das características principais do fenômeno químico, que você não consegue fazer com que a substância, no início, seja a mesma, ok? Ou, no terceiro exemplo, é uma fruta que ela está estragando. Os micro-organismos que estão atacando essa fruta, elas vão modificar totalmente o cheiro, o gosto, algumas características dessa fruta. A gente não consegue reverter também essa situação. E por último, a fermentação do pão. Quando a gente mistura algumas substâncias, a gente mexe com a estrutura molecular delas, fazendo com que, no final, haja apenas um elemento, uma substância química, nesse caso, que é o pão. Tá? Você misturou várias substâncias diferentes formando o pão.
Então, o pão, você não consegue fazer com que as moléculas dele, no final, volte novamente toda aquela substância que foi misturada no início. Então, é um processo irreversível. Um outro exemplo também que nós temos é a produção do bolo, onde o bolo você mistura vários ingredientes diferentes e você reage a esses ingredientes. Quando há reação química entre esses ingredientes, você dá calor depois para esses ingredientes, forma um novo produto, que é o produto final, o bolo. No caso, você não consegue reverter também essa situação. Outro exemplo sobre os fenômenos químicos é a digestão dos alimentos. Quando o alimento chega no nosso estômago, ele é quebrado em partículas cada vez menores, facilitando assim a absorção desses nutrientes. Isso também é um processo irreversível. Um outro exemplo também que nós temos é o ataque do oxigênio no ferro. Quando o oxigênio ataca o ferro, ele muda a coloração dessa substância química, fazendo com que haja a formação do ferrugem. E por último, nós temos como exemplo de um fenômeno químico a água oxigenada. A água oxigenada, na presença de luz, ela forma uma nova substância, que é a água e o gás oxigênio, tá? Na próxima aula, vamos estudar sobre os fenômenos físicos. Até breve!